Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a aula sobre transmissão de doenças e seus mecanismos, eu continuo então com a parte 2, falando sobre as vias de transmissão. Como via de transmissão principal, nós temos o contágio. E esse contágio, ele vai ser classificado de várias formas posteriormente. Então, o que é contágio? Né? Isso é um fundamento muito confundido pelos profissionais da saúde. Contágio nada mais é do que a transferência de material infectante a fresco. Olha só, então, quantos outros contágios que nós imaginávamos que eram contágio, já começamos a descartar, porque não eram, porque não são. Então, se há uma transmissão de material infectante a fresco, eu considero um contágio. Ou seja, ao hospedeiro, ao agente, e os dois estão no mesmo espaço físico e próximos. Contágios, nós temos o contágio direto, contágio indireto. Classificando no contágio direto como contágio horizontal, contágio vertical e contágio por autoinfecção endógena. O contágio direto horizontal é aquele em que acontece a transmissão a partir de situações muito próximas, né? Um contato físico muito intenso, como por exemplo contato de superfície. Esse contato de superfície, como contato sexual ou por mordedura, em que há inoculação direta do agente intracutâneo, ou por uma arranhadura, nós consideramos dos contágios mais próximos e mais diretos, mais importantes. E ele é transmitido, então, por indivíduos que estão ali no mesmo espaço físico, e entre esses agentes, nós encontramos os agentes que têm uma propensão de menor resistência no ambiente. São agentes mais frágeis. Exemplo, o vírus da raiva, a brucela, que causa brucelose, o vibrio, que causa vibriose. Então, são agentes muito frágeis. Esse contágio horizontal, então por superfície, ele precisa ser inoculado, ele precisa ser introduzido, porque o vírus é muito frágil. O contágio direto vertical é aquele que nós já sabemos, né, de mãe para filho, transplacentária, transovariana, né? Então, a transmissão para a progenie, a partir de uma reprodutora. E dentre as enfermidades, nós destacamos a peste suína, que é uma virose importante, coromeningite linfocítica, a língua azul, outra virose bem importante dos ovinos, a leucose aviária, que é uma doença viral neoplásica, Newcastle, que é uma doença viral causada por um paramyxovírus de alta transmissibilidade, inclusive ele é contemplado no Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério. A toxoplasmose também. Todas as enfermidades podem ser transmitidas via placentária, transplacentariamente. E no caso das aviárias, transmitidas transovarianamente. Outro contágio direto é o contágio por autoinfecção endógena. É meio complexo de compreender, mas lembrando do ciclo, né, da tênia e do cisticerco, que importa quem está portando, quem está parasitado pela tênia lá no seu intestino delgado, vai acabar então defecando, e nessas fezes saem os ovos, e esses ovos, após serem ingeridos, vão causar então, em quem ingeriu esses ovos, vai causar a cisticercose, ok? Então, se o indivíduo apresenta a cisticercose, nesse caso, por ingestão externa, não entra nesse caso. O que entra nesse caso? Aquela enfermidade da pessoa que apresenta teníase, mas as fezes acabam nem saindo e o indivíduo internamente ele sofre um retroperistaltismo. Então, partes das tênias, ovos também, são regurgitados. E aí o indivíduo vai
se auto-infectar. Ele vai engolir o ovo, que no caso que voltou, e quem ingere o ovo vai apresentar a cisticercose. No caso, se for um humano, neurocisticercose. Se for um animal, então a cisticercose a partir da regurgitação do retroperistaltismo. Então, nós temos, por exemplo, o ciclo da toxoplasmose, podendo identificarmos a transmissão transplacentária, é um ciclo bastante importante, complexo, envolve produto de origem animal, mas envolve também o gato, que é o hospedeiro definitivo, todos os outros são hospedeiros intermediários, então quem apenas transmite o oocisto pelas fezes são os felinos, felídeos em geral. Os outros indivíduos são hospedeiros intermediários, eles não transmitem pelas fezes, apenas pela ingestão da carne, no carnivorismo, no caso, né? E pela ingestão de tecido humano apenas nos ancestrais nossos lá, em indivíduos de tribos que são canibais. Okay? Então, essa transmissão transplacentária causada na toxoplasmose é muito ocorrente e pouco identificada, pouco diagnosticada. Mais uma ocorrência, no caso, que eu já comentei com vocês, a autoinfecção endógena causada pelo retroperistaltismo. Então, o indivíduo vai apresentar o cisticerco a partir de uma autoinfecção endógena por retroperistaltismo, e esse ciclo, então, consegue elucidar para a gente. Nessa primeira imagem, esse indivíduo, ao invés de defecar esses ovos, ele acaba regurgitando e vai até a orofaringe. Esse ovo é deglutido, e quando é deglutido, ele vai para o estômago, e no estômago, então, ele já vai para o tubo digestivo como um todo, e esse ovo, então, vai romper a cutícula, vai sair um embriãozinho, esse embriãozinho vai perfurar a mucosa do tubo digestório, e vai entrar na corrente sanguínea e vai, então, para a musculatura formar o cisticerco, ou para o sistema nervoso, o cérebro, no caso, tecidos neuronais, formar a neurocisticercose. Então, dessa forma, nós podemos até compreender alguns fatores de boas práticas que devem ser realizados a campo. Mais uma condição aí também que é importante identificarmos, né, que nós já comentamos anteriormente, o indivíduo que apresenta a equinococose, que é a teniazinha, e libera o último proglótide cheio de ovos, vai para o ambiente, para o pasto, os ovinos vão ingerir, ovinos ou bovinos, porque hoje nós estamos encontrando fígados bem comprometidos por cisto hidático. Então, esses animais vão pastejar, ingerem os ovinhos que foram liberados pelo cão e, eventualmente, pelo homem também. Então, formarão aquele cisto enorme em fígado, em baço, em rim, em cérebro. E quando esses animais forem abatidos clandestinamente, os proprietários mandam, liberam, jogam as vísceras para os cachorros pastores que estão ali por perto ingerirem. E eles vão ingerir, então, o cisto hidático dessas vísceras, vão ingerir o fígado contendo cisto hidático, e nesse caso ele está infectante, está bem íntegro. E aí esses animais vão estar, então, ingerindo a forma intermediária e vão desenvolver o adulto no intestino. E nós podemos, eventualmente, acidentalmente, também estar no lugar do cão, e, eventualmente, acidentalmente, podemos estar no lugar dos animais que ingeriram os ovos. Então, nós podemos apresentar principalmente o cisto hidático no nosso organismo. A equinococose, só mostrando para vocês quem é o parasito adulto, é uma tênia pequenininha, e aqui todos esses nódulos estragando, comprometendo, condenando esses fígados. Lembrando que o cisto hidático é um cisto que pode medir até 20, 25 centímetros, tamanho da cabeça de um feto, mas o ovinho é mínimo, é muito pouco perceptível ao microscópio óptico, porque ele é bem redondinho, uma cutícula bem espessa, mas é muito pequeno. Ok? Mais um elemento de transmissão, uma via de transmissão, no caso, né? Quando acontece a difilobotríase ou anisaquíase. Então,
a presença do Diphyllobothrium latum nesse ciclo todo, com esses ovos aqui abaixo, é uma tênia, e aqui no cantinho inferior esquerdo, a gente tem o nematódio anisakis, causando anisaquíase no indivíduo. Então, a partir do contágio direto, que nós já conhecemos, outra classificação é o contágio indireto. Quando há o contágio indireto? Quando há interposição de um veículo transmissor entre o hospedeiro e agente, e nesse caso são gotas, aerossóis, tá? Então, poeiras também. Exemplo, gotículas ou aerossóis. Na respiração, na tosse, no espirro, vamos lembrar de tantos vírus que nós podemos também transmitir dessa forma, né? Os fômites apresentam também, se apresentam como objetos que vão interpor entre o hospedeiro e o agente. Então, são os instrumentos, objetos, instrumentos cirúrgicos, seringas, agulhas, roupas, sapatos, calçados em geral, tá? E estetoscópio, termômetro e muitas outras situações que são consideradas fômites também. E aí, transmitem-se muitos vírus, pessoal. Olha a sinomose, vírus da hepatite infecciosa, o adenovírus, a influenza, garrotilho, a anemia infecciosa equina e também muitos ácaros, como ácaros das sarnas, alguns fungos também podem ser transmitidos e alguns agentes um pouco mais delicados, né? E também muito pouco resistentes, mas que nesse caso podem ser transmitidos dentro de agulhas, por exemplo, dentro de seringas, que no caso transmitindo as doenças de imunodeficiência adquirida. A transmissão aerógena é outra via de transmissão, onde o micro-organismo que está suspenso no ar, ele vai então ser mandado a distâncias e por longos períodos. Ele vai permanecer no ar e ele vai ser transmitido à distância. Exemplo, os aerossóis infecciosos, que são transmitidos por nebulização de secreções orais, não só gotículas de saliva, mas também de secreções mais mucosas também. A gotícula de Pfliege, que é uma palavra em francês, são aquelas gotinhas que não são tão pequenas, elas são maiores do que 0,1 milímetro. Elas são, então, no espirro ou em um aspersor, elas são levadas pelo vento, como elas são pesadas, elas vão a pequenas distâncias. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, apenas no espirro e numa distância de 2 metros, nós já não temos mais, a partir de 2 metros, nós já não temos mais transmissão. Então, são vírus que estão em gotículas mais pesadas, por exemplo, né? E aí elas caem no solo, enfim, ali perto. Acabam se dessecando, mas não morrem, esses vírus não morrem. E aí eles podem, no momento em que vem um vento, nessa poeira já com substrato seco, vai então ressuspender esse vírus para o ambiente e vai então ser levado para outros lugares, outros animais, outras pessoas, ok? Exemplo, Mycobacterium, das tuberculoses em geral, Streptococcus, Covid-19 e outros agentes também aí conhecidos. Essas são as gotículas de Pfliege, que são gotas não tão pequenas, são levadas a pequenas distâncias, mas nós temos os núcleos infecciosos de Wells, que são as gotinhas mínimas, muito menorzinhas. E como elas são mais leves, elas são levadas a grandes distâncias. E elas podem estar, inclusive no aerossol, elas podem também estar na urina, nas fezes, quando são muito líquidas, então elas são ressuspensas, então elas são levadas a grandes distâncias, ok? A poeira, ela coleta todos os micro-organismos que caíram ali, então ela vai ressuspender esses micro-organismos e também no momento de uma varredura, por exemplo, no momento de uma boiada que vem passando, levantando aquela poeira, no momento que há um vento qualquer, né?
acaba levando esses micro-organismos também. Os micro-organismos que estão na poeira, eles resistem um pouco mais, então por isso eles podem estar mais dessecados. Por isso que na varredura interna de um estabelecimento alimentício, numa indústria de alimentos ou de uma clínica, pessoal, nós fazemos a varredura úmida. A transmissão pelo solo é feita de várias formas, né? Então, o contato pelos parasitos, pelos vírus, bactérias em geral, aqueles que estão no solo têm uma resistência maior, então são os ovos desses parasitos, são os cistos de protozoários, são os agentes bacterianos esporulados, por exemplo, né? Lembrem só, né, a larva L3 do ancilóstoma que fica ali no solo e depois vai penetrar na pele, né? Os ovos de estrongiloides são resistentes também, cistos e ocistos de protozoários em geral. E as bactérias que estão no ambiente, pessoal, elas podem evoluir no ambiente e permanecerem cada vez mais infectantes. No caso das bactérias que são telúricas, né? Elas ficam na terra, Bacillus anthracis ou Clostridium chauvi tetani, EC também, que vão estar no solo e contaminam quem passar por lá, o alimento que cair, for ingerido depois, uma vegetação que está ali sendo cultivada e vai colar resíduo do solo nas suas folhas, na sua casca e vem então com esses micro-organismos todos. A transmissão pela água, por exemplo, água de chuva, água de superfície, água de chuva alcalina principalmente, água de chuva mais ácida, aquelas águas de rios mais profundos, por exemplo, né, que tem mais matéria orgânica. Pode ser águas subterrâneas, por exemplo, também. Todas elas podem transmitir vários agentes. Exemplo, febre tifoide, que é um tipo de salmonela, tif, cólera, causado pelo Vibrio cholerae, salmonelas em geral, né? A febre aftosa, leptospirose. Então, aí nós enumeramos vários outros agentes e doenças transmitidas pela água. São, então, doenças de veiculação hídrica. Doença de veiculação hídrica, DVH. DVH, doença de veiculação hídrica pela água. E nós sabemos que a água ela tem que ter qualidade, tem que ter potabilidade. Em muitos países, essa água, por ser em pouca quantidade, elas são mais caras, mas elas são muito bem tratadas. Geralmente utiliza-se até o ozônio, gás ozônio, né, o O3, para higienizar essas águas. Mas, quando nós falamos em quantidade, nós falamos em qualidade também. E uma população depende dessa água, mas não só em qualidade, mas também em quantidade. Não só em quantidade, mas também em qualidade. E no Brasil nós temos quantidade e estamos buscando sempre qualidade. A transmissão pelo alimento, por alimentos em geral, né, podem ser produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, né, POA ou POV. E nesse caso, esses alimentos, eles podem estar comprometidos, mas nós temos equipes que fiscalizam, né? A vigilância sanitária fiscaliza essas causas das doenças. E a vigilância epidemiológica vai fiscalizar, vai estudar as enfermidades. Então, a vigilância epidemiológica faz a avaliação das enfermidades e a vigilância sanitária vai fazer a avaliação das causas, do que é um procedimento inadequado, do que é a presença do micro-organismo em algum lugar, como combater, como controlar. A vigilância sanitária vem com um checklist de vários elementos a serem identificados naquele local, tá? Então, é bom lembrar que nós temos aí uma sequência de etapas desde a produção até a chegada do alimento na mesa do consumidor, ok? Então, se é um produto de origem animal, o abate, ou a criação e o abate depois do transporte do produto já acabado, tem que ser avaliados e monitorados. E se são vegetais, desde a colheita, desde o cultivo, a colheita e depois também o transporte, né, o processamento, estocagem. Todas essas etapas são sujeitas à contaminação. Então, esses agentes são importantes, são muito ocorrentes, são os agentes patogênicos que ficam ali, então, precisando ser identificados. Por isso, nós indicamos, quando os estabelecimentos
trabalham com matérias-primas e eles já fazem os programas de controle de qualidade na sua própria indústria. Então, quando adquirem a matéria-prima, essa matéria-prima também tem que estar com qualidade. Importante, então, a visita aos locais que disponibilizam essas matérias-primas para esses locais, restaurantes, né, unidade de alimentação em geral, ambulantes, ok? Então, dessa forma, nós vamos, então, fiscalizar melhor, porque muitas vezes o consumidor, o comensal, ele não consegue avaliar os pontos críticos de um alimento, mas os especialistas, os profissionais sabem os pontos críticos da produção. Os alimentos vegetais, então, podem estar sendo contaminados em todas as etapas de produção, tanto pelo sol quanto pela água, né? E muitas vezes pela própria manipulação. Mas os alimentos de origem animal, os alimentos de origem vegetal, são um pouco mais seguros, não com relação à multiplicação, mas com relação à contaminação. Não com relação à contaminação, porque os dois apresentam sistemas de contaminações próximos, muito próximos, mas a questão é a multiplicação. Um micro-organismo vai se multiplicar muito menos num vegetal e vai se multiplicar muito mais num alimento de origem animal. Então, os alimentos de origem animal, eles possuem uma composição hídrico-lipídico-proteica e muito nutriente, e essas proteínas todas fazem as bactérias se multiplicarem mais porque elas ingerem mais esses nutrientes, elas evoluem mais. Então, os produtos de origem animal, em geral, olha só, eles têm a mesma contaminação ou contaminação muito próxima dos vegetais, porque a terra, o animal estava na terra, o vegetal está na terra, então eles albergam no seu interior quantidades, níveis e diversidades de agentes muito próximos. Então, a contaminação é muito próxima. A questão é a multiplicação. A multiplicação dos vegetais é muito menor, a multiplicação nos alimentos de origem animal é muito maior. Por exemplo, no leite, há uma grande multiplicação nesse produto de origem animal, porque tem água, tem gordura, tem proteína, né, nutrientes em geral. E aí, o que acontece? Há uma grande multiplicação, mesmo quando esses animais são muito bem criados, muito bem tratados, e aí tendo uma contaminação inicial menor, ou pouca, ou incipiente. Mas, durante todo o trajeto, a colocação nos latões, o transporte, depois a manipulação no abatedouro, olha só, no abatedouro não, no laticínio. Então, predispõe aí da contaminação inicial para uma contaminação posterior e também a multiplicação sobrevém. Como contaminação inicial, a gente tem os micro-organismos dos animais, a brucela, né, o Mycobacterium, o Streptococcus. E como contaminação posterior, das etapas posteriores, os recipientes todos, a manipulação dos manipuladores, no caso, indevidamente, sem treinamento, a produção dos derivados do leite, que são mais manipulados, então são mais fracionados e passam por situações diversas. Então, a contaminação posterior que também acaba sendo relevante na qualidade final desse alimento. A contaminação, então, por ingestão, né? No caso da carne, produto de origem animal, a partir da ingestão da carne contendo cisticercos vivos, nós temos a ocorrência da teníase. Se nós ingerirmos a carne ou as vísceras, também nós podemos adquirir outros cestórios, outras doenças de cestórios, toxificação alimentar, vírus também aftoso. Então, ingerindo uma carne, geralmente, nesse caso, única e exclusivamente crua ou mal passada, mal cozida, mal assada. Se houve o processamento térmico, aí nós temos todos esses elementos já destruídos, esses micro-organismos destruídos, controlados. Como pescado, a gente lembra vários outros agentes, a tênia dos peixes, por exemplo, houve um surto muito forte, muito importante nas tainhas marinhas, né? Ali no litoral de São Paulo, no litoral do Paraná e de Santa Catarina também. Levou 2 anos para poder entender esse ciclo todo e conseguir fazer o combate, visto que esses peixes eram eviscerados no mar.
eram eviscerados na praia, eram eviscerados nos entrepostos, eles traziam esses peixes inteiros. E era o momento então que o parasito saía do intestino e penetrava no músculo e ficava lá. Então, levou-se muito tempo para poder entender que esse ciclo precisava ser revisto e ao mesmo tempo, monitorados todos os outros procedimentos anteriores, mesmo em alto mar. Aí resolveram então fazer a evisceração no mar. Só que depois da evisceração no mar, jogando todos os conteúdos no mar e ficando só com o que era comestível, aumentou também a contaminação do mar, nos organismos do mar, com esses resíduos todos, e só veio diminuir a ocorrência desse problema no ser humano quando passaram a destinar adequadamente esses resíduos todos retirados do interior dos peixes, na evisceração. Então, eram trazidos para o continente e incinerados. Um exemplo é a anisakis, que causa anisaquíase. É um nematóide, um vermezinho redondinho que fica na musculatura também, com esse ciclo aqui, que passa pelo ambiente, nos crustáceos, nos peixes, nos peixinhos, nos peixões, e nós ingerimos os peixes, então. Aí há a continuidade do ciclo. Ao mesmo tempo, outros tantos agentes podem ser encontrados, determinados, diagnosticados, tem que ser investigado tudo isso para que essas fontes, que essas vias de transmissão sejam compreendidas. Nós vamos parar por aqui e nós retornamos então na sequência com a parte 3. Obrigada.